Seja bem-vindo ao canal Pachecos no Canadá. Já vou começando já esclarecendo que a gente tem outros vídeos falando sobre imigração, enfim. A gente ainda está em processo de vistos e PR, né, a residência permanente. Então, assim que sair tudo, eu posto todo o timeline, tudo direitinho, por isso que eu acabei parando um pouquinho com o canal. Mas hoje eu vou falar um pouquinho de Manitoba em geral. A gente vive em Winnipeg, porém a gente visita algumas outras cidades aqui muito próximas. Então eu queria mostrar pra vocês que existe vida além de Winnipeg. Bom, e se eu ficar olhando pra cima, é porque eu tô olhando a minha tela aqui em cima, mas basicamente eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar a apresentação. Vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? O que que é uma city, uma town e uma village? A city eles consideram aqui como Winnipeg, por exemplo, Brandon, uma cidade grande, digamos assim. Apesar de Winnipeg não ser tão grande, tem menos de 1 milhão de habitantes, mas é grande para eles. Uma town é uma cidade também, só que ela é menor. E uma village é uma comunidade que eles consideram na área rural, sabe? É tipo um vilarejo, mas muitas vezes tem uma estrutura, porém não tem mercado, talvez, ou tem uma vendinha, não vai contar com um hospital, enfim. Aí, como vocês podem ver, a lista das cidades mais populadas aqui em Manitoba, a população gira em menos de 1 milhão de pessoas em Manitoba, e a cidade mais populada, como vocês bem sabem, é Winnipeg, a cidade mais procurada também para imigração, a cidade mais desejada e a cidade que vai te proporcionar mais colleges, vai ter universidade, enfim, vai ter outras coisas. Vamos seguir aqui. Eu deixei um detalhezinho, ó. Aqui a gente tem 82 hospitais em Manitoba, tá? Estão distribuídos. Eu fiz uma pequena comparação entre Winnipeg e Brandon. Winnipeg a gente tem uns 700, quase 750 mil habitantes, com 5 hospitais, então mais ou menos seriam 150 habitantes, 150 mil habitantes para cada hospital. E já Brandon, como é uma cidade menor, ele conta com 51 mil habitantes, porém ele só tem um hospital, então são 51 mil para um hospital. Então, sempre façam os cálculos de quantos hospitais tem, quantas clínicas, para a quantidade de pessoas, porque não adianta ter muito hospital. Talvez você olhe e fale, nossa, Breno só tem um hospital, porém a quantidade de habitantes é menor, então a quantidade de pessoas que vão procurar o hospital também é menor. Enfim, mas é onde fica Brandon, né? Nesse caso aí eu vou mostrar pra vocês, ó, fica mais ou menos, ó, 250 quilômetros de Winnipeg, a gente tá falando de 2 horas e 50 minutos, 3 horas de Winnipeg, porém ela é completamente independente. Quanto mais distante de Winnipeg, geralmente as cidades são mais independentes, você não precisa vir em Winnipeg para ir no hospital, ir no médico, ir no mercado, enfim, você tem todo a estrutura nessas cidades. Aí passando um pouquinho mais, eu coloquei os hospitais de Winnipeg, então se você já não conhece, ó, dá uma olhada, esses são os 5 hospitais aqui de Winnipeg. Não estou contando as clínicas, que são inúmeras. E aí vamos começar o comparativo, porque eu acho bem interessante comparar todas as cidades que a gente tem aqui, né? Eu coloco um pouquinho aí, eu vou dar um tempo para vocês tirarem foto, enfim, printar, anotar as cidades que tem. Então eu coloco Winnipeg, Brandon, Steinbach, Springfield. Ele não é uma cidade, ele é um conjunto de cidades pequenininhas, sabe? Conjunto de towns, e ele considera uma cidade. Winkler, enfim, inúmeras cidades. Eu coloco mais ou menos a distância de Winnipeg, mais ou menos o preço de compra de casa. As casas estão todas avaliadas. Eu sempre coloco assim, 2 quartos ou mais, são 2 ou 3 quartos, 2 banheiros e uma casa em si. Não estou considerando apartamento, e essa foi a média de preços nos lugares. Aluguel de apartamento de 1 quarto. Em algumas cidades é muito difícil achar aluguel para apartamento de 1 quarto, inclusive em algumas cidades é difícil achar aluguel, porque a cidade é tão pequena, sabe? Um vilarejo, ou uma cidade pequena você não acha aluguel. Se tem college, se tem universidade, tá? Às vezes a cidade só tem o college porque a demanda da cidade é somente. Quando eu digo trabalhos manuais, eles chamam de trades aqui. São trabalhos para mecânico, encanador, enfim. E talvez não tenha necessidade a demanda de ter uma universidade. E algumas observações, por exemplo, baixa criminalidade. Geralmente as cidades menores têm a baixa criminalidade. Por exemplo, o Steinbeck é conhecido, muita gente vai lá comprar carro, o preço de carros é bem, bem, bem legal. Bom, aí em sequência tem Selkirk, eu acho que é Selkirk, Morden, Thompson, St. Andrews e St. Paul, onde também tem detalhes, então dá pra tirar foto, dá pra ver mais ou menos a média de preço de casa.
E uma coisa que eu acho legal e interessante é, durante o inverno, todas as rotas, né, as estradas, as highways, elas são, por incrível que pareça, limpas com mais frequência do que internamente na cidade, porque passam caminhões, enfim. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que geralmente eles limpam cidades pequenas, já que os ônibus escolares passam nas cidades pequenas e acabam passando em quase todas as ruas, então precisa ser feita a limpeza da neve. Algumas cidades não possuem escola de todos os níveis, talvez da primeira a quarta série, não tem de quinta a oitava, então o ônibus escolar ele pega o seu filho e leva até a outra cidade mais próxima com uma escola. Porém, sim, elas têm que ter escola. Para ser considerada city ou town, elas precisam sim ter escola. Bom, pessoal, então isso que eu acho que, enfim, já tá bastante informação, já tá suficiente para vocês entenderem sobre um pouco das cidades que, enfim, que existem em Manitoba, além de Winnipeg. E é isso, se eu achar mais informações, eu, enfim, acabo postando aqui e coloco, enfim, mais dados no Instagram. Mas não me esquece de seguir lá no Instagram, Pachecos no Canadá. E é isso, deixa o seu like no vídeo se você gostou, se foi interessante pra você, compartilha com alguém que tá vindo pra Manitoba, ou já mora aqui e tá afim de se mudar pra outro lugar. E é isso, o único conselho que eu deixo pra vocês é, se vocês já estão aqui em Manitoba ou próximo aqui, não deixem de visitar essas cidades pra explorar. E quem sabe sua futura casa será lá.